Olá, boa tarde. Voltamos do almoço. Espero que todos tenham tido aí um momento agradável de almoço. E a gente pediu que vocês almoçassem rapidinho, né? E voltassem logo, porque a palestrante que vai estar trazendo para a gente agora mais um pouco de conteúdo sobre o mutismo é uma das maiores referências, né, que nós temos em mutismo seletivo no mundo. Doutora Ruth Peredenick, de Jerusalém, é psicóloga clínica, pioneira no tratamento do mutismo com 30 anos de experiência, né? Mais de 30 anos de experiência. Doutora Ruth é escritora, diretora do Centro de Tratamento do Mutismo Seletivo, e vai trazer para a gente um tema com o nome de pais, professores e terapeutas, todos agentes terapêuticos de mudança em tratamentos integrativos de mutismo seletivo. Nós queremos agradecer a doutora Ruth por ter aceito o nosso convite para estar com a gente mais uma vez. Doutora Ruth, um prazer tê-la conosco, obrigada. E dizer que é uma honra para a gente tê-la aqui conosco e que os pais, os terapeutas, as escolas do Brasil agradecem a sua disponibilidade e o seu carinho com a gente, tá? Thank you so much. Muito obrigada. Thank you very much. It's a great honor and a pleasure Obrigada, to be here. que honra So estar happy to be spreading the aqui. word for E selective que bom mutism. falar sobre mutismo Do seletivo. I get to see my PowerPoint? Vocês estão vendo meu There we go. PowerPoint? Fantastic. Okay. Ótimo, fantástico. It's wonderful to be coming to this new Que bom vir para esse novo território para mim to be a part of this. e ser parte disso. Então, um pouquinho de mim, eu nasci na Inglaterra, morei um pouquinho na Argentina, então falo espanhol, e eu comecei nesse campo há 25 anos, e como foi falado de manhã, estudei também com o filho de outras pessoas sobre mutismo seletivo, e foi minha paixão e o trabalho da minha vida ajudar crianças, equipes e adultos do mundo todo a vencer o MS, e eu publiquei na internet, a internet também. Eu vou lançar um livro em português também, tem um livro recente, está sendo traduzido pela Virginia Salem. Também trabalho muito na China, e, na verdade, estamos trabalhando em um documentário na China, com alguns casos, e que empolgante. Vamos falar sobre o assunto. Esse é meu assunto preferido, porque é nisso que eu acredito que seja a chave para ajudar as crianças e equipes a vencerem o MS. Eu vejo todos os adultos importantes no mundo da criança são agentes terapêuticos da mudança, ou seja, terapeutas, pais e professores. No meu livro, eu tenho uma seção para os terapeutas, e eu quero dizer agora, também pode ser trabalhadores, chave, recursos da escola, pode ser um professor, pode ser até mesmo voluntários. Então, eu vou esclarecer isso mais tarde. Então, os pais também, adultos importantes e professores são muito importantes, porque geralmente é o principal lugar que o MS se manifesta na escola. E eu vejo que quando temos esse triângulo, agentes terapeutas da mudança, terapeutas, pais e professores, o resultado é tão bom. Na minha experiência, 90% realmente é um resultado muito positivo. Então, vamos mergulhar diretamente nisso. O que é mutismo seletivo? Imagino que já falaram muito sobre isso, não vou mergulhar muito, mas vocês sabem que é uma criança que sabe falar, adulto, adolescente que fala em alguns lugares, mas não em outros.
E algumas questões, a diferença é enorme sobre casa e escola. E sempre existe um sofrimento. Quando as pessoas vêm, eu vejo os professores falando, a criança parece gerenciar bem, parece estar envolvida, mas sempre sofrendo. E existe também um transtorno de ansiedade. 95% das crianças com MS sofrem de ansiedade. Geralmente existe um componente idiomático e o tratamento que nós escolhemos, que eu vou mostrar daqui a pouco, é baseado em evidência, está provado. É tratamento comportamental cognitivo. Vou descrever do ponto de vista desses 3 agentes significativos de mudança: pais, professores e terapeutas ou trabalhadores. Como eu não tenho tempo, eu preparei coisa demais, então eu vou só repassar alguns slides aqui, mas histórias de sucesso são muitas crianças que estão congeladas e tem milhares de crianças que eu tive casos, por exemplo, de crianças que estão congeladas, não se mexem, não falam, não reagem e uma intervenção relativamente curta, usando esses 3 agentes importantes de mudança, se tornou muito funcional. Elas falam, elas interagem. Então, essas são histórias de sucesso. E histórias de horror, porque é um horror, porque a criança está limitada por MS que não sai em si. Isso em si é um horror. Mas às vezes leva a uma conclusão muito terrível, por exemplo, ser tirada de casa, porque parece que tem um segredo aqui, talvez é por conta de abuso. E na grande pesquisa não existe evidência disso, mas de longe, alguém vindo de fora, alguém pode não entender, pode chegar à conclusão errada. Então, tem casos de separação mesmo e geralmente de forma inadequada. Crianças, adolescentes que precisam, por exemplo, ser internadas. E, por outro lado, as histórias de sucesso, no geral, é totalmente tratável. O tratamento começa cedo e usa esses 3 agentes de mudança. Então, eu sou, na verdade, uma grande proponente de ajudar crianças o quanto antes para evitar esses resultados indesejados e também para que eles vivam a sua vida o máximo possível, se libertem desses sintomas que podem causar tanto sofrimento. Então, eu vou falar sobre a parte dos terapeutas, que eles podem fazer como parte desse triângulo. Eu acabei de falar uma grande ferramenta que é gravações de áudio e de vídeo. E tem várias formas de se gravar. E a primeira coisa que eu falo para os pais é grave seu filho. Áudio, vídeo. Você pode comprar um disco de conversa, pode comprar na Amazon. Converse sempre uma criança, como vamos ver agora. O tratamento é subir escadas da mudança. Gradual. E áudio ou vídeo pode ser a primeira etapa, que é tão eficiente porque traz a voz da criança de casa, onde ela está falando, para a escola, para a casa dos pais, onde não está falando. Então vamos ver o que eu quero dizer com isso, enquanto sigamos com a apresentação. O primeiro agente terapêutico de mudança, que é o terapeuta. O terapeuta é parte desse modelo integrativo dos 3 agentes de mudança, não trabalhando sozinho na clínica, não acredito nisso, mas ele tem um impacto no mundo real da criança. O professor na escola e em casa, baseando a terapia no princípio de terapia cognitiva e comportamento. Isso acontece em casa e na escola.
eu vou descrever o meu tratamento preferido. Quando eu digo terapia em casa, na escola, muitas vezes não é possível. Eu estou descrevendo o melhor cenário possível. No meu trabalho na China, não havia terapeutas que iam na escola. Então, eu só quero deixar isso bem claro, que eu estou falando sobre o melhor cenário possível. Você pode trabalhar só com os pais, e professores, os terapeutas estão na clínica, isso é uma possibilidade. Eu acredito que meu livro vai estar disponível em algumas semanas. E eu descrevo no livro como isso pode ser feito com o terapeuta na clínica. Então, esse cenário aqui é o melhor possível. Esse é o nosso método, meu método. Então, eu cheguei nessa conclusão tratando meu filho, e isso foi repetido por milhares de pessoas no mundo. Isso é um privilégio. É baseado nesses 3 setores, um manual para cada, e os princípios que cobrem a terapia ocupacional cognitiva, e dando pequenos, mas constantes passos para frente. Então vamos falar sobre o professor e depois sobre os pais. É claro que eu estou fazendo isso de maneira muito breve. Eu poderia falar isso sobre 3 horas sobre só os terapeutas, 3 horas sobre só os pais, depois mais 3 sobre os professores, mas quem sabe uma outra hora. Isso começa em casa. Não é uma maneira ortodoxa, mas eu acredito que esse é o futuro do tratamento para crianças, quebrarmos esses paradigmas, que nós queremos que essa criança sobreponha esses obstáculos. O terapeuta ir à casa da criança, gradualmente, sendo aquela mosquinha na parede, para que, devagar, mas constantemente, a criança aprenda a falar na presença do terapeuta, e se aproximando da criança e depois, então, podendo conversar com ela. Isso geralmente leva de 2 a 4 sessões em casa. É tão eficiente que podemos saltar sobre esse obstáculo. E eu vejo pessoas que estiveram em tratamento por anos e nunca conseguiram falar com o terapeuta. Então chegamos a esse slide e o tratamento foi bem sucedido. Isso aqui é uma piada, né? Claro, mas o paciente não sobreviveu ao tratamento, mas claro, significa que o tratamento não foi eficiente. Então, é por isso que eu acredito que levar a terapia para casa e para a escola é tão eficiente. Vou dar um exemplo aqui, porque eu tenho um tempo muito curto e eu já estou passando do limite que eu coloquei para mim mesma. Então, vamos falar sobre um exemplo. O Ronnie é um caso real que eu tratei no ano passado, que ficou congelado no jardim de infância, não falava, não comia, não participava, não ia ao banheiro. E um dos meus terapeutas incríveis levou 4 sessões com ela na casa dela, estando lá, simplesmente sendo aquela mosquinha na parede, bebendo alguma coisa com a mãe enquanto ela brincava com as irmãs. Enquanto o Rony se habituou com o terapeuta como parte da casa, o terapeuta parecia que nunca esteve lá. E em 4 sessões, gradualmente, ela fez algo que ela nunca tinha feito com ninguém que fosse de fora do seu núcleo familiar. Ela começou a conversar com o terapeuta. Quando isso foi feito de maneira comportamental, gradual, e claro que vocês vão poder ler mais no meu livro, entre 2 e 4 sessões. Uma vez que Rony falou com a terapeuta em casa, depois foi ao jardim de infância.
uma vez numa sala de terapia, escutando gravações, mostrando a voz da Rony para ela mesma, e fazendo jogos, e aumentando gradualmente essa exposição, fazendo jogos de sussurros, depois jogos com palavras, e mais palavras, todos esses tipos de jogos. Enquanto ela falava com o terapeuta na escola, que levou duas sessões. Então, gradualmente, amigos foram incluídos nessa situação, e depois em casa, com uma intervenção separada dos pais. Então, o número de amigos foi aumentando, e, ao mesmo tempo, a professora fazia a sua própria intervenção. E quando a professora entrou, então a terapeuta ajudou a criança a falar com a professora. Então, em 6 meses, essa criança que estava congelada há 3 anos foi capaz de brincar, de conversar. E isso é apenas uma de muitas histórias reais incríveis. Você respeita a zona de conforto da criança. Você vai levemente empurrando o limite a cada sessão. E, claro, são passos pequenos e muita paciência. Sessões frequentes. Às vezes pode ser 3 vezes por semana, às vezes uma. E é claro que, levando em conta o limite da criança. Então, se a criança gosta de brincar com Lego, gosta de desenhar, jogos de tabuleiro, o nível de ansiedade às vezes pode ser um problema. Temos que pensar na figura total como um dos fatores determinantes. E a dessensibilização sistemática leva pequenos passos. É uma escada. Temos 2 ferramentas, na verdade. Vamos falar um pouco agora também quando falamos sobre o professor. A dessensibilização são pequenos passos que vamos de não verbal, ouvindo gravações, sussurros. Depois vamos ao estímulo gradual, que a Rony falava com a sua família, com seus irmãos, e gradualmente a terapeuta se juntou à criança. A criança está falando e o terapeuta se juntou a ela. Então, agora temos que ir direto para a questão do professor, porque pensamos em terapeuta, ou às vezes pode ser um voluntário também. Isso alcança resultados incríveis. Essa pessoa precisa funcionar como uma sombra ali, muitas horas por semana, indo até a casa dela e depois até a escola. Um dos terapeutas, na verdade, o terapeuta da clínica, que vai guiar esse voluntário, ou também o professor e os pais. Então, são canais de intervenção simultâneos com a criança, com professores, com avós, na clínica. Isso pode ser todos acontecendo ao mesmo tempo. Então, resumindo os estágios da terapia, são o terapeuta começa em casa e depois vai para a escola e gradualmente expande e generaliza usando a comunicação livre, verbal, com o terapeuta. Muita criatividade e diversão. Eu acredito que eu estou sendo um pouco insistente aqui, mas porque eu vi isso acontecer centenas e centenas de vezes. Nem sempre é possível para o terapeuta ir até a casa e à escola. Então, precisamos de 2 pontos, professores e pais.
their home, guiding the teachers e and the therapists. Let's talk o about terapeuta teachers. guiando They esse are trabalho. therapeutic Vamos falar agents sobre of change. professores. Eles são And agentes again, terapêuticos de open mudança. relationships between parents, teachers, and therapists. E That's a key. It's a key. esse triângulo de Because relação teachers entre won't necessarily professores, know what to do. pais e It's terapeutas not always intuitive. I mean, nem sempre é even intuitivo o hearing que fazer. the E também, às even vezes, hearing ouvindo teachers saying o she professor chooses not to dizendo talk. So que that is a ela basic escolhe não lack of falar, understanding of isso selective é mutism. It's not a choice. falta de It's entendimento a phobia. It's básico, an inability é uma to talk. fobia, é uma falta de And teachers are habilidade de often falar. so willing, are E such os professores muitas vezes estão querendo interested tanto, partners. estão tão interessados And em you know, participar, the feeling that they que can esse sentimento help de the que child eles podem overcome ajudar a selective criança mutism a is sobrepor just a o tremendous mutismo feeling. seletivo So I é can incrível. usually talk to teachers and explain how significant they Normalmente eu can be, falo and com then they're professores e in. consigo So I'm explicar going to como go eles over podem a ser few significativos. basic Então vamos falar tasks that I will basicamente build sobre for a teacher. tarefas If a child básicas comes to que eu me, coloco para o I will professor. try and get a therapist or a key worker, Se uma work criança vem até simultaneously mim, with a teacher eu and tento colocar um simultaneously terapeuta para with the trabalhar parents. ao mesmo The tempo que o three professor e os pais. significant therapeutic agents of change. São esses So três number one, building a warm relationship partes with a child. Very significativas often, do a trabalho teacher terapêutico. does not feel Muitas that a child who vezes doesn't o talk professor can não actually sente que essa criança que não can fala you can't talk to him, and they will pode, often say, na okay, he verdade, doesn't falar want com to be ele. spoken to. But Ele pensa yes, que, na building verdade, a ele warm não quer falar. communicative relationship Precisamos is criar are the essa building blocks for relação change. comunicativa e Utilizing esses whatever blocos de the montagem da child can do. mudança. If it's nodding, if it's Se pointing, uma coisa que a few pessoa minutes a pode falar, day, que a criança pode fazer é using concordar com a videos or cabeça, recordings, and I'm going to que talk about a seja. real Então vamos full usar week intervention that I as do gravações for e pensando nessa intervenção de uma semana que for eu faço com as teachers. And if crianças the e com os organizers professores, of Ubermute would like me to, I can se send them eles podem a organizar, little leaflet that eu in posso which I mandar um explain how this can folheto be que done. explica como isso pode ser feito. And building a program made up of E small steps, and I'm going to give you an example construir of such a programa program feito for a de teacher passos now in another couple of pequenos, minutes. e But eu vou mandar para start off vocês by esse programa. building a E relationship começar with a construindo child, essa relação even com a if this is criança, counterintuitive. mesmo que isso And seja so often a child who is contraintuitivo, silent e muitas vezes a criança especially if que they seem não to be fala, functioning in school, especialmente se are ela doing parece well, estar they funcionando, are indo often bem na escola, ignored. They're often muitas vezes eles são invisible ignorados, because eles são what can I considerados do? He doesn't talk to invisíveis. me. But there is Porque o so que eu posso much that can fazer? be Eles done. não Whereas falam a child comigo, who's acting mas há out, muito que who's pode ser feito. shouting, Ou throwing, então a criança que está se they comportando will mal, get their help because gritando, they are ele vai, disrupting vai ter the ajuda, porque ele general está order. atrapalhando Whereas a child a who is ordem silent, geral. who's acting in, Então, a criança will que é often be silenciosa, transparent. está So the introspectiva, second thing is don't é visto como exclude a child transparente, from como activities visível. because of selective mutism. And that doesn't Por mean causa do asking them to mutismo talk when they can't, seletivo, but to a criança consider não pode ser what they excluída can das do. Can they atividades. nod? Can they show Temos que things? considerar o que eles Could they podem even fazer. show a Eles podem video of concordar, themselves if there's a eles podem class presentation? mostrar That's excellent exposure. vídeo deles mesmos, se So it existe requires for uma thought, and apresentação da it turma. requires Isso planning, because in a requer moment everybody has to say treinamento, their name and a little bit about porque themselves. The se child with de selective repente mutism todos won't be tiverem able que to do that, but perhaps she tiverem can que write dizer it seus down and nomes, a show it. criança com motivo Or seletivo não perhaps vai she can conseguir, send in a mas ela video, pode mostrar and um that's even cartaz ou better. mandar um vídeo, So e try not to seria ainda exclude, melhor. Então vamos at the tentar não same excluir, time mas ao mesmo not tempo asking the child to do something that he can't do. não pedir So para a my criança next fazer point algo que não is pode lowering fazer. the child's anxiety in school. And Senão when você vai, the enfim, influenciar a teacher ansiedade da criança na escola. E that quando o this pai is a ou o professor highly percebe anxious child who is que é uma suffering, criança muito ansiosa e está so much can be done, sofrendo, often so muito simply. pode ser Often where the feito, child geralmente could com sit, muita the simplicidade. child is Geralmente a often criança pode with se selective mutism, sentar and I see this all com o the time, MS, eu is vejo isso sitting o tempo next to todo, the sentar do least lado do easy, the most difficult member of the class, because they're not going to complain membro about da it. classe So sit the menos child next to somebody fácil, who they mais like, difícil. next to Então, sentar perto de alguém que eles gostem, kind, alguém que seja understanding gentil, child. uma criança Child with selective compreensiva. mutism or teen should Criança com understand he will never MS be forced to talk. nunca deve ser Because forçada so a falar, often, every porque day, that geralmente child todos os is dias essa experiencing criança such passa pain por and such tanta failure dor, tanto when they sofrimento, are quando
E tanta frustração quando pedem de novo para falar. A professora do jardim de infância pode pedir todo dia para uma criança: oi, fala oi, eu te dou esse doce. Todo dia ele vai passar por essa frustração. Então, estimular a interação social, ajuda a criança a trabalhar em grupos pequenos, estar perto de amigos, geralmente com uma brincadeira livre, o recreio pode ser um pesadelo para a criança. Então, ver uma coisa que possa ajudar a criança, um cantinho onde ela possa desenhar, você levar a dar a mão para um amigo, para sentar perto ao amiguinho, e recomendar para os pais, para são os amigos, então, de novo, o triângulo de pais, amigos, pais, professores e terapeutas trabalhando juntos. E deixa as intervenções tão mais eficazes. E a crença na criança, isso também vale para os pais. Se o professor não acredita nos pais, você tem que acreditar. Se o professor não acredita na criança, o professor tem que acreditar, dar a responsabilidade de que em alguma área na escola vai funcionar e aceitar a criança exatamente como ela é e ver muito mais do que um problema. De repente a criança tem dons artísticos e ver que ela seja vista, sua capacidade, suas habilidades estejam sendo vistas. Sem colocar no holofote que sua criança tímida, né? A criança tímida pode odiar isso, mas ver como uma pessoa, acreditar que ele vai superar isso. Isso tem tanto poder. E também as falhas que eu falei, né? Então, gravações. Então, você pode ter aplicativos, jogos, formas de gravar. Tem tanta coisa e inicialmente o professor ouve sozinho e depois constrói uma caixa, uma escada de dessensitização que funciona para o terapeuta, mas para o professor, que esse professor está fazendo. E são passo a passos que eu vou dar para vocês um exemplo que eu fiz centenas de vezes por ano e centenas de vezes. Isso ajuda a criança a começar a falar com o professor. Então, deixa eu repassar aqui e mostrar um exemplo. Aqui é uma intervenção de 4 semanas e eu adoro usar um álbum de conversa, que é um disco, onde, um livro, um álbum, e a criança se grava próxima à imagem. Então, por exemplo, pode ser uma foto da família e a Eveline vai dizer, vamos gravar em casa, vamos gravar esse álbum em casa. Então, conexão com o professor, os pais e o terapeuta. A criança pode gravar, esse aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai, esse aqui é meu cachorrinho, em casa. E aí, deixa repassado para a professora. Eu sugeri que os pais preparem isso em casa e depois mandem para a escola. Isso é um modo, isso dessa interação, quando existem tantas formas de mandar WhatsApp. Na China usamos WeChat. Então, deixa eu mergulhar nessa intervenção. A criança está preparada para falar em casa com o pai e quando estiver pronta, manda para a escola. E antes de a intervenção acontecer, geralmente isso é mágico, uma intervenção mágica, onde a primeira semana eu recomendo que o professor faça todo dia, 5 minutinhos por dia, não muito. O professor está comportando mal, vamos fazer 5 minutos por dia, que isso pode incomodar. Se a criança estiver se incomodando em casa, vamos fazer 5 minutinhos por dia, na primeira semana. Então, a cada semana é uma etapa diferente. Primeira semana, o professor senta com a criança, com o álbum de fala, ou WhatsApp, numa sala privativa, e você grava isso, o professor ouve.
E isso está exposta à voz da criança. A criança escuta a si falando na frente do professor. Isso é automodelamento, é uma primeira semana poderosa. Pode ser também um funcionário principal, mas aqui estou falando do professor, né? Então, essa figura do professor 5 minutos por dia, todo dia, se possível, 4 vezes por semana também é bom. Senta com a criança pode ser totalmente passiva, isso é a beleza disso. Você ouvir o álbum falante, e isso é o mais perto. Foi regravado em casa, mas tudo bem. E talvez, após cada pergunta, cada gravação, o professor pode se perguntar: é sua mamãe? É seu cachorro? Então, essa é a primeira semana. A segunda semana, então, é um cronograma de exposição. O professor pega a criança, senta com ele numa sala privada, ouve o álbum falante, faz perguntas sim, não, para apontar, e também faz perguntas de primeira escolha. Aqui é sua mãe na imagem ou é a sua tia? Você está tomando sorvete ou é iogurte? 2 opções. E é muito claro qual é a opção certa. Repito, as crianças ouvem suas vozes todos os dias. E na última semana, ela está acostumada a ouvir a sua voz e agora você pede para ela dar uma resposta para uma pergunta como uma primeira escolha. E tem a regra de 5 segundos para aguardar. Você pode sussurrar no meu ouvido. É sua mamãe ou é sua titia? Então, geralmente, isso funciona. Caso não funcione, você pode fazer uma etapa menor, pede para a mamãe entrar, a mamãe faz a pergunta e a professora vai estar lá para quando o professor puder entrar gradualmente, pouco a pouco, com essas perguntinhas. Então, são as 2 semanas desse programa de 4 semanas. A terceira você vai expandir, de repente jogar um pouquinho, ouvir o álbum e fazer perguntas, e depois a 4ª semana talvez inclua um amigo que os pais já tenham convidado. Então, essa é a intervenção de 4 semanas, mas bem rapidinho, espero que eu tenha entendido. E vai ser um prazer enviar esse PowerPoint. E também o panfleto explicando, daqui a pouco vai lançar no meu livro, também em português. Então vamos para os pais, o terceiro pilar desse triângulo. Desse meio terapêutico de mudança. Devo dizer que os pais, às vezes também são terapeutas. Eles podem ir para a escola quando não tem terapeuta. E muitos professores fizeram um trabalho incrível. Espero que eu consiga falar sobre isso. Eu tenho mais 10 minutos e tem as perguntas, então eu vou repassar algumas coisas principais que os pais podem fazer bem rapidinho. Primeiramente, é como falar com seu filho sobre MS. Então, geralmente, a ansiedade dos pais, eu sei que meu filho uma vez me falou: mãe, meu maior problema é você se preocupando comigo. Eu sempre falo sobre isso e é verdade. Os pais que trabalham, precisam trabalhar para acreditar nos seus filhos, aceitar que isso acontece, mas ao mesmo tempo tem que superar isso. Então, confie mesmo de que você vai superar o MS. Eu vejo que os pais são terapeutas, de verdade, de todas as formas, quando são adequados, quando conseguem. E isso vale também para professores. Os professores não. Se você vai um professor diferente, um voluntário na escola. Então, nesse slide aqui, nós temos as tarefas básicas. Eu vou repassar algumas em detalhe. Então, a primeira intervenção terapêutica, eu falo isso, que é como viajar para o outro lado da cidade e pagar
É terapia convidar amigos da escola para vir para sua casa. Porque é muito comum que uma criança em casa, a sua zona de conforto, vai acabar se aquecendo e falar com amigos. Então, se, por exemplo, tiver uma criança, né, tiver uma conexão entre professor e pai, se tiver uma criança na escola que é um amigo, uma amiga dessa criança com MS, ou só uma criança bem gentil, boazinha, vai para sua casa e o pai está lá para facilitar. Os pais estão lá para facilitar esse jogo. Às vezes fica mais difícil com equipes, porque necessariamente você não permite que os pais estejam envolvidos mais para encorajar, né? Então, eu sempre dou orientação aos pais sobre como eles podem encorajar isso, mas os pais costumam pensar em termos de uma escada de exposição quando a criança vai para casa. Às vezes a criança com MS fala com qualquer criança que vai para casa depois do período de aquecimento. E às vezes eles falam com seus pais na presença da criança, do amigo, na brincadeira de casa, mas não diretamente com a criança. Então isso precisa ser considerado. Agora, os pais têm que ter também uma mentalidade de exposição. Eles têm que compreender os princípios que a criança vai estar na sua casa e quando a criança está brincando, ele faz um quebra-cabeça com a criança, a mãe está no cantinho com os pais, pega o telefone e fala, nossa, adoro ver como todo mundo curtiu. E vocês brincam, tocam um vídeo da criança falando com outros parentes. E a voz da criança está lá. Isso pode ser a primeira etapa. Bem, de maneira jocosa, de leve. A criança aguenta isso. A criança mal vai notar, mas o amigo vai ouvir a voz da criança. E aí os pais fazendo perguntas de primeira escolha. Vamos fazer uma escolha. Quer fazer biscoito de chocolate ou de baunilha? E ainda que a criança sussurre para a mãe, pode ser muito bom isso. E tem questão do tempo. Quanto mais tempo você passe com um amigo, geralmente são as barreiras que se quebram de resistência, né, de inibição. E a criança vai falar com mais liberdade com a mãe. Eu tenho uma família que eu estou tratando nos Estados Unidos e eles vão para coisas extremas, funcionam, mas eles vão acampar com cada criança nova. E leva algumas horinhas com amigos e depois de algumas horas o churrasco de noite, a criança fala totalmente com a mãe e quando e dali a um tempinho eles estão nas sacolas de dormir, nas barracas, e as crianças estão à vontade. Então é sistemático, né? Uma criança com MS quer com um amigo e vai ser mais fácil com o próximo. Fez com um amiguinho, vai ser mais fácil com o próximo. Fez tudo bem com o terapeuta, vai ser mais fácil com o próximo. Eles aprendem que isso é algo que eles podem fazer. Então vamos passar porque não temos muito tempo. Baixar a ansiedade diminui a pressão de falar, tanto positiva quanto negativa. E o modelamento dos pais, não tenho tempo para repassar isso. Gravações. Gravar a criança o máximo possível, até mesmo antes do início da intervenção. E você pode usar sempre um celular, é fácil gravar, né? E você grava por vídeo, usando o álbum falante. Tem muito aplicativo legal, como o Doodlecast, Tontastic, tanto aplicativo interessante. Se eles falem com a vovó, e aí o papai e a mamãe estão na casa da vovó, tira o celular e mostra para a família inteira, para eles verem que está trazendo a criança, está fazendo a fala dela participar naquela sala.
exposure mindset. So perhaps Então, with ter grandma, uma mentalidade de listening on exposição, the side to recordings, and then playing a a game avó with estando mom in the corner, or perto with dad e that fazendo as requires speech, gravações, ou and the jogar um grandma jogo com can o fade pai herself e in. a mãe So all of gravando, e these então a techniques that avó are entra valid gradativamente. for Tudo isso é therapists are válido also valid para for teachers and terapeutas, parents. também They're the é same válido kinds of para os techniques. pais e professores. São as mesmas técnicas. Strengthening independendence. Now that is Fortalecer a independência. facilitating as opposed Isso to é protecting. And there's so facilitar many em vez de good books on proteger. this, but sometimes Existem when a vários livros child interessantes has sobre a isso, problem like mas this, and às I vezes know quando for uma criança tem um myself, problema como with esse, my son, eu you falo just want to wrap de them in experiência cotton própria, wool, protect você them, not let quer anything happen to protegê-lo them. And e that não is the deixar que opposite nada of what we aconteça should com be ele. Isso é o showing the oposto do child, that we que believe in nós them, devemos that mostrar para a we, criança. if, Temos que if mostrar que somebody on the street acreditamos asks them a neles. question, give them Se 5 seconds alguém to answer, perhaps they will. And na if rua they don't, perguntar alguma coisa, then perhaps dê rephrase the os 5 question and segundos say, para ela hey, tentar responder. Então, June, se não acontecer, are you tente in first grade or third refazer a grade? pergunta. So that they can answer you. To think of Então, ways faça uma of pergunta. Você showing está na that you primeira série ou na believe terceira in the série, para child que and ela responda enabling a the child você to e function mostrar para a criança que independently. você acredita que ele So pode this is my last funcionar slide for independentemente. parents. And then I think I wanted to talk a little Então, bit about falando sobre teens, pais, but I think I won't have time. eu acredito que So não vou ter muito if you are tempo para sharing isso. the PowerPoints, you'll see them PowerPoint and of course in my book also. Se você está observando o PowerPoint, você vai ver So aqui também, claro, no meu talking, livro. playing sessions of parents in the school or Esses kindergarten. jogos de As falar I e said, brincar very often com there os is no pais na therapist escola, locally, or the muitas therapist vezes can only não há work from the terapeuta clinic. disponível And local, then the que ele não teacher trabalhe could fora da take, the clínica. parents Então, os could pais take the place of the podem therapist, and many have done this levar successfully. até a And many have clínica e not muitas managed it vezes because, isso é bem you know, a sucedido, parent has all of this emotional baggage porque going on with their os child, pais às vezes and têm uma sometimes it's bagagem just not emocional muito possible. grande com And a sometimes the criança, school won't let it. então às vezes não And of é course, everything has been more complicated possível in e COVID às days vezes a escola also. não deixa, então às vezes as Hopefully we coisas ficam will um pouco mais return to complicadas. normal soon. E espero But que voltemos ao normal I'm em just going to give an breve. example of a Mas eu parent, vou and dar I can think of one exemplo aqui parent who did this de recently super pai successfully. que Obviously, fez isso de maneira bem I mean, there sucedida. are cases where selective mutism Claro que can há spread, and that's one casos of the dangers of que not o treating mutismo it. seletivo pode And se then espalhar, e isso é in some uma das cases, the child possibilidades, doesn't talk to the mas parent also. em alguns Those casos are a extreme criança cases, também but não there fala com are os these pais, cases. mas são casos extremos, But mas obviously, existem. this is based on the child who talks to his parent, Claro que isso é and then the baseado parent na coming criança que in fala com to a os pais. therapy room Então, o pai and ou a mãe ir a helping the uma child to sala initially talk to the parent terapeuta in the therapy e room. a And once the criança child is começa a talking, falar and com os again, pais using na sala de recordings, terapia, e doing também fun podemos things, sempre playing usar games that as the child gravações, likes, fazendo coisas and divertidas, then jogando jogos com a criança. gradually, Então, gradualmente expanding. And again, of course, the claro, parent will have been working on inviting friends home. So perhaps if the pai vai child is estar already talking trabalhando to one of the nesse friends at home, ambiente that child amigável. will join Então, a criança vai se therapy juntar that the a parent is essa doing terapia inside the que o school pai está therapy fazendo dentro room da escola, and help da sala de his terapia na child escola, speak e vai to a ajudar a sua friend, criança a and falar com using these same amigo, techniques of listening e to usando as recordings, mesmas técnicas, listening usando as to playing gravações, games with jogando jogos, whispering, perhaps com Chinese sussurros, whispers, and then listening to telefone all sem kinds of fio, apps. talvez, Apps are sometimes a usando magical way of aplicativos. helping the child Isso, às engage. vezes, é uma maneira mágica de Playing ajudar a games that criança require speech, Guess a Who, conseguir jogar os jogos que headbands. precisam de So, and fala. then perhaps once the child is E speaking uma with a vez que a parent and a criança friend, está falando inviting com os the pais teacher in, e perhaps amigo, initially just to listen to trazer some o professor, recordings, and then simplesmente ouvir algumas being present gravações, when the o child pai estando is playing with presente his mom quando and his a friend, and then criança está gradually brincando com a having the mãe e um parent amigo, slide in. There e are trazer os amazing pais examples of this on a gradualmente BBC para a situação. documentary that's available on YouTube. Há um documentário da I can't BBC que remember what está it's called, My disponível Child Can't Speak, no something like YouTube. that. So you can Eu actually não me see lembro o título examples of these. exatamente, meu filho não consegue So falar that ou is algo do talking, tipo. playing sessions of parents in the Essas kindergarten or school, sessões de whether jogos they ou are the fala therapist or key worker,
mesmo que seja um terapeuta ou uma terapia suplementar, ou que seja, na verdade, que eles sejam os terapeutas eles mesmos. Eu preciso terminar, porque teremos alguns minutos para perguntas e eu espero ouvir suas perguntas. Vamos falar sobre adolescentes. Mesmo com adolescentes, eu acredito totalmente em ter um terapeuta que vai à casa e também à escola sempre que possível. Claro que é diferente, porque como um adolescente você tem que explicar por que o terapeuta está indo à casa, porque é uma relação um pouco mais igualitária na terapia. Você planeja a terapia junto com o adolescente e às vezes ir até a casa pode atrapalhar um pouco o começo disso. É um pouco difícil também na escola, mas quando é possível, é uma maneira muito eficiente de ajudar um adolescente. Eu vou terminar aqui então com a minha metáfora preferida, que é a criança orquídea e a criança dente de leão. Essas crianças se colocam para cima. Você pode colocá-lo num jardim de infância um pouco pior ou um pouco melhor, mas tudo bem, porque eles são resilientes. E as outras precisam de condições como se fosse um lar. Eles precisam de mais pensamento. Muitas vezes as crianças são assim desde o nascimento, são mais resilientes, ou então são um pouco mais sensíveis. E a sensibilidade é uma questão boa, a menos que esteja te atrapalhando o desenvolvimento. Então, as crianças orquídeas são crianças com mutismo seletivo e adolescentes e adultos são pessoas orquídeas também. Eles são pessoas lindas e são muito sensíveis, muitas vezes em contato com seus sentimentos e levam em consideração o que as outras pessoas estão pensando. Isso leva um pouco até a ansiedade. E eles precisam das condições adequadas para florescer. Eles precisam de entendimento e que haja exposição gradativa. Precisam de pais que consigam ter essa sensibilidade de ter essa maneira gradativa de trazer os amigos até a casa e que entendam o mutismo seletivo e que sejam condutores da terapia que está acontecendo, seja na clínica ou em casa ou na escola. Então são pais que têm essa ideia de guia. Quando temos uma criança orquídea que sobrepõe esse mutismo seletivo, eles acabam sendo pessoas lindas e notáveis. Mesmo que você não tenha sorte, quando essas crianças crescem, elas podem acabar decidindo ser terapeutas. E falamos agora sobre terapia integrativa. O pai, o professor e o terapeuta. Cada um sendo um terapeuta real, um agente real de mudança. Trabalhando com o que temos, mesmo que não seja o melhor cenário possível, mas ter esse impacto na vida real da criança. Não é só algo que acontece na clínica, mas essa criança está avançando, está aumentando o seu círculo social, na escola e fora de casa também. Foi um prazer enorme. Agora espero com prazer as suas perguntas. Ruth, a gente fica muito emocionada quando te escuta. A Natasha está aqui em cima aqui no vídeo chorando e a gente também fica. A senhora é uma pessoa incrível e inspira a gente, né, a continuar nessa jornada aí de ajudar essas crianças e essas famílias. Ano passado, quando a senhora fez a live com a gente,
principalmente para as crianças mais velhas, que a gente atende, crianças com 8, 9, 10 anos, que já têm um mutismo muito cronificado, e a gente, como terapeuta, tem uma... Estou saindo completamente do script, tá, doutora Ruth? Porque a senhora faz essas coisas, a senhora emociona a gente. E aí, quando a senhora traz essa fala, né, dessa sensibilidade terapêutica que a gente deve ter, a gente lida, né, nós como terapeutas, a gente lida muito com uma frustração, muitas vezes, por mais que a gente caminhe, né, com os nossos pacientes, às vezes da gente não conseguir avançar como nós gostaríamos, né? E isso não é fácil para a gente como terapeuta também. Mas, ano passado, a senhora trouxe uma fala que tem sido muito, muito importante na minha clínica com os pacientes, principalmente com os mais velhos, que é a questão da habituação, e eu lembro da senhora falar para a gente que as crianças muitas vezes já têm totais condições de superar aquele passo, de avançar, mas que elas estão tão habituadas ao modelo antigo de não comunicação, e que aos pouquinhos a gente precisa ir mostrando para elas que ela tem um hábito de não falar, e é uma habituação, que ela pode reiniciar agora se comunicando mais, né? E eu tenho tentado trazer muito isso com as minhas crianças. Agora, os nossos pais do nosso grupo, eles têm muitas crianças adolescentes, né? A gente já tem, aqui no Brasil, a gente tem muita coisa das crianças, do mutismo muito cronificado, então os pais não têm conhecimento, e são mutistas que beiram aos 9, 10, 11, 12, 13 anos, e assim, se as famílias já enfrentam dificuldades de conseguir fazer uma intervenção precoce, a senhora imagina, né, a dificuldade que os pais têm de conseguir tratar uma criança mutista na adolescência. Então, eu vou estender um pouco mais o seu tempo, primeiro porque é maravilhoso ouvir a senhora falar, e segundo porque eu queria que a senhora falasse para a gente da sua experiência no tratamento com adolescentes. A gente precisa de nossa próxima palestrante, inclusive, vai falar sobre isso, mas eu queria aproveitar a oportunidade de ter a senhora aqui para dividir um pouquinho com a gente o que a gente pode melhorar na nossa clínica com os adolescentes. Thank you for those warm words. You're Muito making me obrigado cry. pelas lindas palavras. So, Você vai me fazer and chorar. it's just wonderful to be É reaching all corners of the maravilhoso earth. It's e amazing. está alcançando I todos os just- cantos do planeta. It's so important for me É muito to importante spread the para mim. word. So, about teens, obviously, the older Sobre it is, the more adolescentes, complicated it é claro is. que quanto Usually, mais just because velho, it is mais so complicado. entrenched. It is a Mas part of porque how isso está teens see entranhado themselves. And e teenage years are como complicated os as it is. adolescentes se That's why veem. I'll start off by Por isso saying, é tão and I'm complicado. sure your next speaker Então eu will vou also talk about começar that. Usually, falando, e tenho I certeza que a próxima recommend palestrante vai falar considering isso também. medication for teens. E Because that, normalmente when I eu explain it to recomendo the se teens, I considerar say medicação para this os will make you adolescentes. braver. This will Isso give vai you te a fazer chance ficar to mais try something that you corajoso, haven't tried before. tentar And algo que when it você não becomes so tentou entrenched, it antes. is hard E quando fica to tão entranhado, é get out of muito that. difícil So sair often I disso. will recommend them Muitas vezes considering, eu obviously not recomendo, everybody will então, do it. This is the considerar. parents and the teen together have to decide. O pai, But, os pais you know, e for my o child, adolescente I would vão decidir, é definitely claro. consider it. Mas That o is the meu first filho, eu point. And in definitivamente, 80% of the com cases, it certeza is consideraria. research has shown that it makes a considerable Muitas difference. vezes, In fact, that pesquisas takes them mostraram back to the response to há diferença intervention of younger children. considerável. Obviously, with older É children and claro que teens, com crianças mais velhas it e is adolescentes, less that therapy just menos happens, how I describe it, de you know, inviting como a friends home. terapia But the acontece, teens de are como eu aware of descrevi, it, and they are part mas os adolescentes estão of cientes do que está building acontecendo. the Então, eles precisam ser parte da construção exposure step dessa ladder exposição, in order to desses help them start passos a serem talking to more seguidos people and para more freely. levá-los a falar com mais And pessoas e de maneira mais so livre. that has its positive side and its negative side. The Então, positive side is tem that they lados can be positivos e involved and they negativos. can say, yeah, O this is what I positivo é want que eles to aim podem at.
participar e then decidir together o with que that eles querem, exposure step ladder, mas junto com essa there is escada da also, exposição, I would say there are também three parts. há I três still believe in partes. therapists, teacher, Eu and acredito em terapeutas, parents, because professores e it pais, is often just too porque hard for the muitas child, for vezes the é teen, muito to difícil para a decide, okay, I'm criança, going para o to start, adolescente let's say the decidir. first step that he's worked on is playing a recording to the teacher. And often it's Muitas the vezes child reading, because mostrar that's age appropriate. essa But it's just too gravação. hard for him to do it É himself. muito So if the difícil teacher para is que in eles touch with a façam therapist, eles then mesmos. it is Então, understood, precisa okay, essa conversa com o Monday morning terapeuta, com o you're going to come professor. in and Ele we'll have precisa already entender sent que the recording to the teacher and na she's going to segunda-feira listen de to it. manhã nós já So vamos ter mandado that essa gravação para o exposure professor e ele in vai school with a passar essa teacher, for gravação. example, working Na on the escola, por teen exemplo, como to be ready professor, to do that, trabalhar but com um then being adolescente in para touch estar with the pronto teacher, para so fazer they're isso, part of mas this também estar em plan. contato com o professor, para que So eles I sejam would parte say desse that there plano. are many Há tools that a muitas teenager can ferramentas que acquire, um which are adolescente amazing pode tools, and they usar, are ferramentas CBT, cognitive incríveis, behavioral tools, e são DBT, dialectic ferramentas de behavioral terapia tools, ACT, cognitiva e também acceptance commitment comportamental. therapy. That's all on the continuum Isso of está cognitive behavioral tools, and they are nessas ferramentas mindfulness, de relaxation techniques, cognitive terapia restructuring, thinking about, okay, comportamental. I'm thinking this is going to be so embarrassing, everybody's going to E laugh, eles podem and ter instead vergonha, thinking, todos vão rir, they're just going to be natural if I e say isso something, vai they're ser going to like natural. it. Se você So disser, eles vão working on all gostar. those cognitive behavioral tools in the Então, clinic, tem essas ferramentas but then building de this, comportamento na clínica, mas ladder construir of essa tasks, escada de this exposure tarefas, step ladder, de disposição e aplicar na vida real da criança, com professores, com amigos. Eu acredito muito nessa janela de oportunidades na escola, onde um professor pode estar envolvido e também um psicólogo da escola pode estar envolvido também para tomar as ações, as atitudes na clínica, onde tem uma equipe, e ela pode aplicar isso usando todas essas ferramentas de comportamento cognitivo, relaxamento, reestruturação, mindfulness, aplicando para a vida real da pessoa. Então, eu com certeza acredito em tirar da clínica para a vida real do adolescente, mas é diferente. Mas é um processo diferente porque não vai só acontecer. O programa é criado para o adolescente, precisa da cooperação do adolescente e motivação. Então, eu diria que considere a medicação, ferramentas CVT conforme a clínica com o terapeuta e construir uma escada de implementação dessas etapas e trabalhar com os pais e professores para implementar essas ferramentas no campo. E a palavra esperança, porque muitos simplesmente viraram a cabeça tão de cabeça para baixo, é difícil, é muito mais difícil, leva muito mais tempo. Mas tem histórias de sucesso que são incríveis, com adolescentes que aprenderam tudo. Trabalhei uma vez com o Tommy e, nossa, música para os meus ouvidos. Eu tenho um futuro, eu tenho um horizonte. E, então, nunca diga nunca. Os adolescentes podem ser ajudados de forma muito eficaz para sobrepor o mutismo seletivo. Que bom, que lindo te ouvir. Obrigada por estar conosco, pela sua disponibilidade mais uma vez, e rumo a um próximo encontro, né, doutora Ruth, se Deus quiser. Em breve. Obrigada, tá? Obrigada aí por tudo. Será um prazer, muita sorte, tudo para você.